Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritas. Eu me chamo Liliane, sou espírita e nós estamos na introdução, o item 10. Caso você goste e queira ver outros vídeos, entra no meu canal, já aproveita e se inscreve, acessa a playlist Livro dos Espíritos e você vai ver os vídeos anteriores. Esse é o vídeo de número 20 e nós estamos no item 10 da introdução. Vamos à leitura. Entre as objeções, algumas há mais sedutoras, ao menos na aparência, porque colhidas da observação e feitas por pessoas sérias. Kardec diz assim, olha, tem gente que se opõe a essa comunicação dos chamados mortos com os vivos e baseado no que eles observam. E são pessoas sérias. Vamos tentar esclarecer essas pessoas. Uma dessas objeções é que a linguagem de certos espíritos não parece digna da elevação que se atribui a seres sobrenaturais. Será que é assim mesmo? Todo espírito comunicante tem que ter uma linguagem elevada? Ele responde assim: quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, ele diz assim, olha, então você deve ter lido o que eu escrevi antes na introdução. Eu estou explicando. Verá que os próprios espíritos nos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Sabe aquela história de morreu, virou santo? Não é verdade, não. Você morre e você continua sendo quem você sempre foi. Então aqui, os espíritos vão se comunicar com uma linguagem de acordo com a evolução deles. Os bastante evoluídos, enquanto encarnados, vão se comunicar com uma linguagem de espírito evoluído. Os menos evoluídos, enquanto encarnados, vão se comunicar com uma linguagem menos elevada. Ninguém muda o vocabulário, o entendimento, porque morreu. Não é assim. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é mistificar, não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. De outro modo, não pensariam assim. Kardec está dizendo assim, olha gente, se você acha que só se comunicam espíritos vulgares com uma linguagem grosseira, ofensiva, é que você nunca viu uma reunião onde espíritos superiores se comunicam. Ele continua, é lamentável que o acaso os tenha servido tão mal, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espiritual, pois não queremos supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os espíritos mentirosos ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Ele está sendo um pouquinho irônico, né? Ele fala, poxa, que pena que eles, né, por questões será de semelhança de pensamento, eles atraem só esse tipo de pessoa desencarnada, grosseiro, com vocabulário chulo. Isso é um pouquinho irônico, né? Poder-se-ia, no máximo, concluir que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para afastar o mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os espíritos maus disso se aproveitam para se insinuar entre elas, enquanto os bons se afastam. Então, se a gente começar a participar de uma reunião, não uma reunião, claro, destinada
ao auxílio dos irmãos desencarnados, mas uma reunião geral, né, de instrução principalmente, e lá só se comunicar em espíritos de ordem inferior, com vocabulário ofensivo, a gente precisa questionar como é que está o nosso padrão vibratório. Ele continua: julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de estouvados ou de gente de má fama, da qual nem participam as pessoas circunspectas nem as sensatas. Você está lá numa reunião, né? Entro numa sala qualquer e vejo baderna, bagunça, gente gritando, se ofendendo, uma coisa. Eu vou dizer, nossa, todo mundo aqui é assim. Isso não é verdade. As pessoas que estão lá são assim, mas isso não inclui todo mundo. Essas criaturas se encontram na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo mais desprezível dos seus subúrbios, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. Já pensou? Você pega uma capital, que nem São Paulo, não sei quantos bairros tem, aí você vai nos piores, onde não existe saneamento básico, não existe segurança pública, não existe acesso à educação, e você vai achar, então, que São Paulo inteira é assim. Não, tem bairros maravilhosos, tem de tudo, tem um intermediário, depende de onde você vai. Plano espiritual é a mesma coisa. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se essas pessoas de estudar o que se passa entre os espíritos de escola, de elite, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular, mas, perguntam elas, os espíritos de escola vêm até nós? Fala, nossa, espírito evoluído chega até aqui? A isto responderemos, não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgai. Os fatos aí estão para todos, a menos que a elas se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Plano espiritual, plano material, é tudo a mesma coisa. Tem gente boa, tem gente ruim, dos dois lados. Uma variante dessa opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais que a intervenção de um poder diabólico. Isso é coisa do diabo. Novo Proteu, aquele que toma múltiplas formas, que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não, é o diabo. Está falando coisa boa? Ah, é o diabo. Ele está enganando vocês. Ele parece ser bom, mas na verdade é mau. Não a julgamos merecedora de exame sério, razão porque com ela não nos demoraremos. Já está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, olha a ironia, teríamos de convir em que o diabo é, às vezes, bastante criterioso, bem razoável e, sobretudo, muito moral, ou então que há também diabos bons. Entenderam, né? De fato, como acreditar que Deus só permita aos espíritos do mal se manifestarem para nos perder, sem nos dar em compensação os conselhos dos bons espíritos? Sabe aquele desenhinho animado, né? Que a pessoa vai tomar uma decisão, tem um anjinho e tem o capetinha aqui, cada um fala uma coisa. Nossa, até em desenho animado é assim. Será que Deus ia deixar só o capetinha, né? Para nos dar más intenções, más soluções de tudo?
Se Deus é infinita bondade, está na cara que não. Se ele não pode fazê-lo, não é onipotente, né? Se ele não pode deixar um bom espírito para contrabalançar, então ele não pode tudo. Se pode e não o faz, isso é incompatível com a sua bondade. Ambas as suposições seriam uma blasfêmia. Note-se que admitir a comunicação dos espíritos maus é reconhecer o princípio das manifestações. Se eles se comunicam, eles se comunicam. Ora, desde que elas existem, só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar, sem cometer impiedade, que ele só permita o mal com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Então, Kardec, lembra, 1857, século XIX, ele não vai ficar nessa questão que em 2025 é a lacração. Você tem que acreditar. Eu tenho a minha opinião e todo mundo tem que concordar com ela. Se você não concorda, você está errado. Não. Ele vai tentar argumentar de maneira razoável e tentar demonstrar. É claro que essas explicações só são inteligíveis, né? Só dá para entender para quem está livre de preconceito, buscando de fato respostas. Agora, se eu sou aquela criança, experimenta tal comida, não gosto, mas você nunca comeu, como é que você sabe que você não gosta? Nunca vi, não sei o que é e não gosto. Muitas pessoas hoje em dia são assim. Se tornou um direito adquirido você discordar simplesmente porque você não concorda. Então, Kardec, que não pensava assim dessa maneira, e acredito que hoje menos ainda ele pensaria dessa maneira, ele busca argumentos razoáveis. Olha, a linguagem dos espíritos varia de acordo com o processo de evolução de cada um deles. Se eles, enquanto encarnados, eram cultos, evoluídos, bondosos, quando eles desencarnarem vão se comunicar dessa maneira. Se eles eram grosseiros, rudes e maldosos, quando eles morrerem, eles vão se comunicar da mesma maneira que eles eram. Isso serve para a gente não idolatrar, porque um espírito falou alguma coisa, o irmão falou. Isso é bobagem, gente. Tem que conferir o que ele está falando com o que a gente entende e estuda da doutrina espírita. Bate, casa, maravilha. Não casa, descarta. Até o próximo vídeo.